A paz do Senhor Jesus. Olha só, essa aula ela é prática, certo? Uma aula prática que você vai ver agora a conversão de Libra para ml daqui a pouco, certo? Olha só, a semente que multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos, ok? É o nosso título desse estudo. Qual foi o investimento que a Maria fez no reino de Deus? Ou seja, feito em missões, tá bom? Segundo João, capítulo 12, 3, diz assim: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Olha só, aqui João ele nos diz que esta mulher usou uma libra para poder ungir os pés de Jesus. E às vezes fica se perguntando, né, o que é uma libra? Tá certo? João foi o único que registrou uma libra, ou seja, a quantidade do líquido que tinha justamente no vaso de alabastro, tá certo? Então vamos conhecer o que é uma libra. Também vamos saber a origem do nardo puro, de onde veio, tá bom? Algumas outras palavrinhas-chave para poder entender, tá certo? O texto. Então vamos lá. Ah, elementos e origem. Então vamos para a Libra. A Libra, segundo o Russell Shedd, a Bíblia Russell Shedd, primeira edição de 98, o ano 98, com esse ISBN, tá certo? Está aqui a numeração. Você vai encontrar lá no final da Bíblia justamente o volume que corresponde a uma libra, 325 gramas romana, tá bom? Então vamos ver na prática agora, através da demonstração que eu irei fazer. Agora vamos conhecer na prática, conforme João fala lá que é uma libra. Uma libra, segundo a Bíblia Shed, ela corresponde a 325 gramas. Então eu converti isso para ml, para ser líquido. E eu tenho essa garrafinha aqui, ó. Ela tem 330 ml, 5 a mais. Então ela está cheia com água. Eu tenho aqui 3 copos. E vamos ver na prática a quantidade de líquido conforme uma libra, o que corresponde. Vou pegar aqui esse líquido, vou colocar na água ou no copo. Vou colocar nesse outro. E você pode ver na prática o que foi que aquela mulher estava levando, a quantidade que ela estava levando no vaso de alabastro. Olha só, com uma garrafinha dessa, deixa eu distribuir bem aqui o conteúdo. Olha só, com uma garrafinha dessa, eu distribuí em 3 copos e você bebe água, tá bom? De plástico. Ó. Olha só, copo de plástico e essa garrafinha com 300 ml, 330 ml, que corresponde a 325 litros, ou grama, tá bom? Menos 1 grama, menos 5 gramas aqui, tá bom, gente? Menos 5 ml que diga. Então corresponde, vamos dizer assim, o finalzinho do bico aqui, tá bom? Seria. Então, esse seria o conteúdo que aquela mulher, chamada Maria, está levando no vaso de alabastro. Porque João disse que ela pega o vaso e quebra. Tá bom? Ela quebra o vaso e derrama aos pés de Jesus. Então vejamos. Olha só a quantidade que seria uma libra. Tá bom? Uma libra romana, tá certo? Uma libra romana, ou seja, 3 copos com água. Gostou? Feito esta demonstração, agora vamos continuar o nosso texto, tá bom? Nardo, o que seria esse nardo? Nardo é justamente uma planta que ela veio lá do Nepal, certo? Nepal. Ela veio também da China e da Índia, ou seja, nessa redondeza aí, desse lugar aí, nas margens ali da cordilheira do Himalaia. Então, o nardo veio de lá, é uma planta que produz esse perfume. Então, vamos ver também qual é a distância dela, né? Então, antes de ver a distância,
O vaso de alabastro equivale a 10 a 20 centímetros, certo? Que é produzido na Grécia. Vamos ver umas partes também da Grécia, tá bom, gente? Onde se produz esses vasos ainda, tá bom? Lá na Grécia, tá bom? Também se produz na Argélia e no Egito, tá certo? Ou melhor, vamos ver no Egito, tá certo? A produção é no Egito, tá bom? Mas antes de ver, vamos primeiro conhecer a distância, o local aonde está justamente esse nardo. Então aqui eu estou com o mapa mundi. Aqui eu tenho Israel, ó, nesse meu mapa aqui eu tenho Israel, tá certo? Ó, estamos balançando o mouse, Israel. Aqui eu tenho Nepal, eu tenho aqui a China, eu tenho aqui a Índia. Então esses países aqui, esses três aqui, nessa linha verde aqui, ó, aqui chama-se como se diz, a cordilheira do Himalaia, tá certo? Então é nessa região aí onde se traz a planta. Agora vamos conhecer a distância. Eu peguei aqui a distância pelo Google, que eles me dão uma distância muito boa, né? Bem legal. Saindo do Nepal até Israel, isso corresponde a 4.897 quilômetros. Então veja a distância. É muito longe de onde se extrai aquele produto chamado nardo, a planta, certo? Para chegar até Israel. Um produto quando sai de um ambiente para um outro, se for perto, é um valor. Mas se for distante, é outro valor, tá certo? Então vai depender muito da distância para se achar, para saber o valor de um produto. Agora, isso traduzindo para o nosso Brasil, tá bom? Eu não achei uma capital assim para poder fazer uma distância certa, mas eu vou dar uma aproximação, tá bom? Eu estou em João Pessoa, mas eu não vou colocar João Pessoa, certo? Então, veja só, eu estou aqui, ó, numa distância, eu peguei Fortaleza, tá certo? Porque é o mais alto de todos aqui, ó, para se buscar informações, tá certo? Peguei Fortaleza, que é o Ceará, né, o estado do Ceará. Então, nessa linha aqui, ó, sem ser reta, essa linha todinha aqui, ela vai dar 4.041 quilômetros. Então, veja só, o de Nepal para Jerusalém é 4.800. Então, veja que ainda tem aqui praticamente 800 quilômetros a mais, justamente de Nepal para Jerusalém. Então, só para a gente ter uma base. Se fosse de carro, segundo o Google, dá 54 horas de carro. Tá bom? É só você pegar aí 54 dividido por 24. Tá bom? Então você vai ver aqui o tempo que levaria de carro para chegar até o Rio Grande do Sul, onde houve aquela aquela chuva que arrasou com as cidades e muita gente morreram, tá bom? Então essa seria a distância aqui, ó, de 4.041 quilômetros de distância de Fortaleza ao Rio Grande do Sul, tá bom? Mas lembrando a você que Nepal para Jerusalém é de 4.897 quilômetros a distância numa linha reta, tá certo? Então vamos continuar a nossa aula, tá bom? Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Aqui eu vou extrair algumas palavrinhas que às vezes muda o comportamento do texto em algum lugar. Vamos lá. Veja só. Às vezes quando a gente pesquisa algumas palavras, em um evangelho mostra que foi uma coisa, outro evangelho mostra que foi outra coisa. Isso serve de base de pesquisa. Por exemplo, se você vai fazer um suco, tá bom? Fazer um suco, tá certo? Um suco, só para ter uma ideia, um suco. Aí você compra aquele saquinho de suco, que é um pó, certo? Um pozinho. Aí aquele pozinho ali, você quando mistura na água, dá uma boa quantidade de suco, não é isso? Mas o pó é pouca coisa, é em gramas, entendeu? E quando você mistura, dá 2 litros, 3 litros de suco. Então depende do que você for comprar. Então tem muita coisa assim, tá certo? Então algo é bem parecido que eu vou lhe explicar. Veja só. Vaso de alabastro. Recipiente sem asa. A pesquisa que eu tenho feito nos mostra que é um recipiente que ele não tem asa,
certo? Não tem asa. O vaso de alabastro ele não tem asa, certo? Ele tem um pescoço grande, tá certo? Que é um gargalho grande. É um utensílio, é um objeto, está baseado lá em Marcos, capítulo 14, do 3 ao 9. Nardo puro, uma planta herbácea, que é um perfume, Marcos 14 e João 12, certo? Que fala de nardo puro. Bálsamo, líquido aromático. Olha só, agora veja só. Aqui já traz um nome de líquido aromático, ou seja, tem umas passagens que se fala de bálsamo, outras não fala de bálsamo. Aí tem outros que já falam de essência, de unguento, e outros não falam de bálsamo. Então veja só, há uma diferença, ó, unguento, essência com que se perfumava o corpo. Então aqui já tem uma essência, tá certo? Por exemplo, tem gente que vai fazer um óleo ungido para a igreja, ele compra uma essência, certo? Que é umas gramazinhas de um produto. E ela mistura em um óleo, um óleo de azeite, e ali ela desenvolve um óleo ungido e usa na igreja, para ficar justamente cheiroso, tá certo? Quando colocar numa pessoa. Só que o unguento que ela compra é pouco, é grama, entendeu? Então, como eu digo a você, aqui, Lucas, no capítulo 7, 36, ele fala de unguento. Ele não fala de bálsamo, ele não fala de nardo puro, ele fala de unguento. Então, muitas das vezes precisa entender por que Lucas cita unguento, por que Mateus cita bálsamo, por que João cita bálsamo, e por que Marcos e João cita nardo puro, e por que Marcos cita vaso de alabastro. Por quê? Eu fiz o apanhado geral nos evangelhos. Então, às vezes a gente precisa entender porque há uma diferença, como eu falei para você, do suco. Lembra do suco que eu falei? Que a gente compra um sucozinho, um suco. Aí esse suco é só um pozinho, você mistura na água e ali faz um suco, tá bom? Então acontece muito isso de laranja. Aquele pozinho de laranja. O leite, por exemplo, o leite. Pronto, o leite também um exemplo. O leite em pó. Você mistura na água quente, e ele transforma em leite, tá certo? Só que o leite que é vendido, ele é em pó. E é em quantidade bem inferior do que se vai reproduzir para tomar. Entendeu? Então, será que esses evangelhos, alguns estão falando de uma coisa e a gente está entendendo de outra? Certo? Por quê? Porque às vezes a gente fazendo uma harmonia, um paralelo, a gente vai começar a entender. Tá certo? Ó, unguento é uma essência. Unguento é uma essência. Certo? Para se colocar, para usar para fazer perfume. Bálsamo é um líquido aromático. Certo? E aí por aí vai caminhando. Então, são pequenas diferenças que a gente pode, às vezes, parar para pensar. Isso, quando você vai numa casa que vende perfume, você vai começar a entender a diferença que acontece. Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar bem sobre vaso de alabastro, que foi meu segundo ponto de pesquisa, depois de uma semana, eu pesquisei novamente. Então, eu terminei descobrindo que o vaso, de fato, ele não tem asa. Certo? Há alguns que são feitos com asa, mas geralmente eles são feitos com asa. Então, você vai ver aqui no finalzinho desse vídeo, eu tenho um link abaixo, aí, ó, uma produção de vaso de alabastro feito lá no Egito, tá certo? No Egito, lá em Luxor, na cidade de Luxor, tá bom? Então você pode clicar no link mais abaixo e vai direcionar você para um novo vídeo, não é meu, certo? E por isso que eu não coloquei aqui direto tudo, porque questão de direitos autorais. Aí você vai clicar e você vai ver a produção de vaso de alabastro no tempo de hoje, certo? De 1924, ok? Então compartilhem, deixe seu like, certo? E divulgue entre os amigos. Obrigado.